Amado, hoje vamos nos aprofundar na história do homem que foi levado vivo para o céu, Enoque. Através da Bíblia, sabemos que Enoque era o bisneto de Adão e o bisavô de Noé, viveu uma vida santa e fiel ao Senhor. Ele também se tornou pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo em toda a história bíblica. Enoque, ao longo de seus mais de 300 anos na Terra, teve vários outros descendentes. Enoque também é uma das duas únicas pessoas levadas diretamente para o céu, completamente escapando da morte. Também abordaremos o pseudônimo Livro de Enoque na atualidade. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre a história de Enoque. Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativarem o sino de notificação. Se você gostar do vídeo, deixe seu like. Isso me ajuda muito a produzir mais conteúdo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O plano de Deus no significado dos nomes. Enoque significa ensino ou instrução. O nome Enoque está diretamente ligado ao plano de Deus, especialmente no contexto do nascimento de Jesus Cristo. Isso ocorre porque os significados dos nomes de Adão aos descendentes de Noé são muito importantes. Um exemplo disso é o nome Enoque, cujo significado está escrito na própria Bíblia, em Gênesis 5:29. Ele chamou seu nome Enoque, dizendo: "Fora da terra que o Senhor amaldiçoou, este nos traz alívio do nosso trabalho e do trabalho doloroso das nossas mãos." Mas qual é a importância dos significados dos descendentes de Enoque e o que isso tem a ver com ele? Vamos analisar juntos os significados dos nomes de Adão até Noé. No original, Adão significa homem, Sete, nomeado, Enos, fraco e mortal, Cainã, aflição e lamentação, Maalalel, Deus santo, Jared, descer, Enoque, ensinamento e instrução, Matusalém, sua morte trará, Lameque, ausência de esperança, Noé, alívio e conforto. Isso forma uma sentença. O homem está designado a uma aflição moral, mas o Deus Santo ensinará que sua morte trará alívio e conforto para os sem esperança. Agora eu pergunto, quem é esse, senão Jesus Cristo? A história de Enoque, um dos únicos dois personagens bíblicos que foram levados diretamente para o céu, sem experimentar a morte, é intrigante. A maioria de nós conhece o segundo, Elias, o famoso profeta que foi levado ao céu numa carruagem celestial, deixando Eliseu para continuar sua missão. Mas não sabemos muito sobre Enoque, o outro personagem que foi levado diretamente para o céu. Ele aparece em Gênesis e logo após ser mencionado, é levado ao céu. No entanto, a Bíblia não explica como Enoque foi transladado. Vamos discutir o que a Bíblia diz sobre Enoque e as informações extrabíblicas que temos sobre ele, e se isso é ou não importante para nós. Surge a pergunta: por que os outros grandes heróis da fé mencionados em Hebreus 11 tiveram que passar pela morte, enquanto essa figura enigmática escapou dela? Vamos analisar primeiro como argumentado aqui Enoque. Ser pego é o nosso exemplo do que será durante o arrebatamento. Durante este evento, Deus levará os crentes ao céu no fim dos tempos. Os cristãos divergem em opiniões sobre exatamente quando o arrebatamento ocorrerá durante a linha do tempo do fim. Antes da tribulação de 7 anos, no meio do julgamento de 7 anos, ou após as 7 tribulações. Mas em algum momento, durante o fim dos tempos, Deus irá arrebatar os crentes, assim como fez com Enoque. Segundo Noé, que viveu algumas centenas de anos antes do dilúvio, vemos os habitantes da terra caindo em depravação moral total durante esse período. Considerando que as pessoas naquele tempo viviam por centenas de anos, alguns cristãos especularam que isso se devia a uma cobertura de vapor que envolvia a terra, bloqueando raios gama nocivos e produzindo um clima temperado. Em apoio a essa ideia, quando o dilúvio veio, foi visto como o primeiro grande evento na Terra. Para reforçar essa base, é um fato que ninguém acreditou na palavra de Noé, quando ele alertou que o dilúvio viria. Mas isso é um tópico para outro vídeo. Em terceiro lugar, vemos um homem fiel vivendo entre uma geração de ímpios como Elias durante o tempo do rei Acabe. Em um determinado momento, Elias é o único profeta de Deus que resta,
superado em número por 450 profetas do inimigo. Que informações bíblicas extras temos sobre isso? Como sabemos praticamente nada sobre a história de Enoque, estamos caminhando em terreno incerto agora. Quero dizer que o que vou falar agora não está na Bíblia. Irmãos, este é o nosso exemplo. Dependendo da tradição cristã da qual você veio, você pode considerar o livro de Enoque canônico, mas neste vídeo operaremos sobre o que a Bíblia canônica é composta apenas por 66 livros, que são o Antigo e o Novo Testamento, como normalmente sabemos. Colocamos o livro de Enoque como pseudônimo. Em outras palavras, um autor que se auto-identificou. Para ver o livro de Enoque neste caso, um homem usou um pseudônimo. Muitos acreditam que a Bíblia realmente cita o livro de Enoque em Judas 1, 14 e 15 e 2 Pedro 2, 4, 6. Ambas as passagens parecem desenhar porções da tradição do livro de Enoque. Em ambos os casos, o livro de Enoque é um texto apocalíptico que discute o fim do mundo, os anjos, os nefilins, profecias e punições para os perversos pós-dilúvio. É um texto paralelo ao que vemos acontecer no Apocalipse. Como cristãos, vivemos em um mundo cada vez mais moralmente depravado. Um mundo que chegará ao fim. Podemos ver paralelos na história de Enoque com a história do Apocalipse. Ainda vivendo em um mundo perverso, somos chamados a ser justos e andar na fé com Deus. Embora muitos de nós, se não todos nós, já que não sabemos quando Jesus retornará, experimentaremos as dores da morte. Os cristãos no fim dos tempos experimentarão um arrebatamento. É importante notar que em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, muitos cristãos que já morreram, assim como muitos que ainda estão vivos, participarão juntos deste evento. De qualquer forma, experimentaremos o arrebatamento durante este tempo. Encontraremos Jesus nas nuvens. Logo depois, nós, os vivos na terra, seremos apanhados como eles nas nuvens para encontrar nosso Senhor no ar, e assim estaremos com Cristo para sempre. As heresias de John Dee e Edward Kelly, enoquiano, a linguagem dos anjos, é uma linguagem misteriosa que os ocultistas do século XVI usavam. John Dee e Edward Kelly registraram em seus diários particulares que este discurso celestial permitia que magos e ocultistas se comunicassem com os reinos angélicos. Eles alegaram que essas mensagens foram recebidas diretamente dos anjos, fornecendo as bases para uma linguagem que permitia a comunicação com o além. Essa linguagem dos anjos continha seu próprio alfabeto e gramática. Em resumo, eles escreveram um diário. E a nova língua foi chamada enoquiana, derivada da afirmação de John Dee de que o patriarca bíblico Enoque foi o último humano a conhecer essa língua. Dee e Kelly usaram certos objetos, como um espelho de obsidiana negra e uma bola de cristal, para vivenciar essas visões. Eles atuavam como mediadores, dirigindo orações a Deus e aos arcos angélicos. Durante 15 minutos, uma peça de evidência era colocada sobre a mesa, e os anjos eram chamados para se manifestar. Os dois observavam as pedras e registravam tudo o que viam e ouviam. Eles foram informados pelos anjos de que a magia daria poderes sobre-humanos, permitindo ao praticante mudar a estrutura política da Europa e anunciar a chegada do Apocalipse. Dee acreditava que o que ele estava fazendo seria benéfico para a posteridade e documentou as informações em uma série de manuscritos e livretos. Dee nunca descreveu a linguagem usada durante as sessões como enoquiana, preferindo chamá-la de discurso celestial angelical, primeira língua de Deus e de Cristo, e particularmente adâmica, porque ele afirmou que foi usada por Adão no Jardim do Éden para nomear todas as criaturas de Deus. Enoque não é um personagem bíblico muito conhecido, especialmente porque ele não experimentou a morte. A Bíblia diz que Enoque não morreu. Ele é mencionado no Antigo e no Novo Testamento, e neste vídeo você entenderá tudo o que a Bíblia diz sobre quem era Enoque. Antes de falarmos sobre a história de Enoque, é importante destacar que a Bíblia menciona duas pessoas com o mesmo nome. A primeira é Enoque, filho mais velho de Caim. De fato, o texto bíblico diz que ele nomeou uma cidade em homenagem ao seu pai. A segunda pessoa chamada Enoque na Bíblia
era filho de Jared, da linhagem de Sete. Enquanto o primeiro Enoque pertencia à linhagem perversa de Caim, o segundo Enoque pertencia à linhagem justa de Sete, que preservou o conhecimento de Deus. Obviamente, foi Enoque da linhagem de Sete que ficou conhecido por ser levado ao céu. Apesar de destacar sua linhagem, a Bíblia também revela que Enoque foi o pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo na história da humanidade, 969 anos. No entanto, Matusalém não era o único filho de Enoque. A Bíblia diz que Enoque teve filhos e filhas, mas seus nomes não são registrados. A Bíblia também afirma que Enoque tinha um profundo relacionamento com Deus, claro na declaração bíblica de que Enoque andou com Deus. Curiosamente, de todos os personagens da Bíblia, essa expressão é aplicada somente a Enoque e Noé. Vale mencionar que Noé era bisneto de Enoque. O texto bíblico afirma que Enoque viveu 365 anos em grande comunhão com Deus e não foi mais encontrado. O mesmo texto explica o desaparecimento de Enoque, dizendo que Deus o levou para si mesmo. Alguns estudiosos sugerem que os 365 anos de Enoque são um número simbólico, correspondendo aos dias de um ano solar, possivelmente indicando uma vida completa e privilegiada. A dificuldade dessa sugestão é que o texto de Gênesis 5 é um registro genealógico que não parece empregar linguagem simbólica. Além disso, se a idade de Enoque é considerada simbólica, há razões para entender que a longevidade dos outros patriarcas neste capítulo não é simbólica. Portanto, se as idades dos outros patriarcas são entendidas literalmente, a melhor opção também é entender a idade de Enoque como literal. Se isso estiver correto, então Enoque foi o patriarca bíblico pré-diluviano que viveu menos tempo na terra, em contraste com seu filho Matusalém, que foi o patriarca que mais viveu. Mas como o texto destaca a comunhão de Enoque com Deus e a maneira como Deus o levou, fica claro que uma vida na imediata presença de Deus é um privilégio ainda maior do que ter uma vida longa na terra. A informação bíblica de que Deus levou Enoque para si gerou algumas discussões entre intérpretes bíblicos. Algumas tradições judaicas, por exemplo, não consideram que o texto do livro de Gênesis afirma que Enoque foi levado. De acordo com essas tradições, a afirmação de que Deus tomou Enoque para si é apenas uma forma poética do escritor bíblico falar sobre a morte prematura de um homem justo. Mas dentro do cristianismo, não há dúvida de que o escritor do livro de Gênesis realmente afirma que Enoque foi levado corporalmente para a presença de Deus. Na verdade, essa é a interpretação adotada pelo autor da carta aos Hebreus, escrevendo: pela fé Enoque foi levado para não ver a morte, e ele não foi encontrado, porque Deus o havia levado. Antes de ser levado, ele foi considerado alguém que agradou a Deus. Assim, aqueles que creem na plena inspiração e inerrância da Bíblia entendem que Enoque foi realmente levado ao céu. Enoque e Noé, junto com o profeta Elias, são os dois homens no Antigo Testamento que não experimentaram a morte. De certa forma, o que aconteceu com esses dois homens de Deus prenuncia o futuro arrebatamento da Igreja de Cristo. O arrebatamento de Enoque também é particularmente importante, porque mostra que a imortalidade foi ensinada desde o período inicial do Antigo Testamento. Enoque é mencionado na genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas e na carta aos Hebreus, aparecendo na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11. No texto, o escritor bíblico atribui a Enoque uma fé notável, que o levou a um testemunho que agradou a Deus. Enoque também é mencionado por Judas em sua epístola, que diz que Enoque profetizou sobre o julgamento divino contra os perversos. Os estudiosos discutem como Judas mencionou Enoque. Isso é porque o escritor do Novo Testamento fez uma citação quase literal do livro apócrifo de 1º Enoque. O que é geralmente discutido é se Judas, na verdade, citou a obra apócrifa ou se ele tomou a tradição oral que também foi empregada na obra apócrifa. Este ponto nos leva a fazer algumas considerações sobre o livro de Enoque, ou melhor, sobre os livros de Enoque, já que pelo menos 3 livros com o nome Enoque foram encontrados. Eles são o primeiro livro de Enoque, ou simplesmente
o livro de Enoque, o segundo livro de Enoque e o livro de Enoque. O conteúdo desses livros tem algumas semelhanças. Este ponto nos leva a fazer algumas considerações sobre o livro de Enoque, ou melhor, sobre os livros de Enoque, já que pelo menos 3 livros com o nome Enoque foram encontrados. Eles são o primeiro livro de Enoque, ou simplesmente o livro de Enoque, o segundo livro de Enoque e o livro de Enoque. O conteúdo desses livros tem algumas semelhanças. O mais famoso desses 3 livros, o primeiro livro de Enoque, é conhecido por sua versão etíope. Este livro existiu no período apostólico e também é conhecido por alguns pais da Igreja, como Clemente de Alexandria, Ireneu e Tertuliano. Mas seu manuscrito original eventualmente desapareceu, deixando apenas fragmentos em grego e etíope. Apesar dos livros sugerirem uma suposta autoria de Enoque, a data mais antiga para a autoria dos fragmentos encontrados vai de 200 a.C. até o final do 1º século depois de Cristo. Portanto, os estudiosos consideram que os livros ligados ao nome de Enoque não têm chance de realmente terem sido escritos pelo bíblico Enoque. No entanto, de acordo com alguns intérpretes, pode ser possível que o livro de Enoque contenha pelo menos algumas citações do próprio Enoque, preservadas e transmitidas pela tradição oral. E assim, concluímos nossa jornada através da fascinante história de Enoque, um personagem único na Bíblia que foi levado diretamente ao céu, sem experimentar a morte. Vimos como seu nome e sua vida estão entrelaçados com o plano divino, como a Bíblia o descreve, e exploramos tanto os textos canônicos quanto os apócrifos que mencionam sua trajetória. Espero que você tenha encontrado este vídeo informativo e edificante. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Ative o sino de notificação para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos explorando mais histórias e ensinamentos bíblicos. Seu apoio é fundamental para que eu possa continuar produzindo mais conteúdos como este. Compartilhe suas opiniões e perguntas nos comentários abaixo, pois eu adoraria saber o que você achou e discutir mais sobre esses temas com você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Fique na paz e que Deus abençoe a todos nós. Até mais.